eu quero ministrar para vocês a palavra de Deus, ao qual tem diversas utilidades. O apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus tem utilidades. Ela é útil para a repreensão, ela é útil para o ensino, ela é útil para a edificação. Então, as Escrituras do Senhor, ela tem diversas utilidades. E não podemos manipular o texto bíblico para tentar satisfazer nossas necessidades pessoais. E quando eu falo aqui necessidades pessoais, é tentar remover das Escrituras aquelas passagens que nos confrontam, que nos trazem a disciplina e a correção e a manifestação da dureza do nosso coração. Eu acho sensato e muito importante, diante dessa situação, nós fazermos reflexões pessoais. O apóstolo Pedro, quando escreve a um grupo de irmãos, não era direcionado especificamente apenas a um grupo, é uma carta mais geral, mas escreve a esses irmãos, provavelmente judeus, que estavam sendo perseguidos e perdendo seus bens, perdendo sua liberdade, até mesmo a sua vida. E Pedro fala para não estranhar esse fogo, essa provação que estava havendo entre eles. E no contexto geral, Pedro deixa claro, só lembrando que esse sofrimento que eles estavam passando, eram sofrimentos por causa do Evangelho, mas mesmo assim, eles estavam sofrendo. E aí, a gente faz uma observação interessante. Eu posso estar correto e certo, eu posso estar fazendo a vontade de Deus e ainda assim ser perseguido. E uma das evidências da questão do evangelho correto é que seremos perseguidos. É preocupante quando a gente tem aplausos de 100% das massas. É muito preocupante. Por quê? Isso significa que possivelmente nós estamos pregando um evangelho comercial, aquele que tem por objetivo agradar as massas e não ser fiel ao texto. Paulo fala aos coríntios que ele não fazia, ele não mercandejava a palavra, ele não fazia comércio da palavra, mas antes era fiel àquilo que a palavra de Deus diz. E é assim que todos nós devemos ser. Então, diante dessa questão, que eu faço a observação que eu estou se referindo, é possível você estar indo pelo caminho correto e obedecendo a Deus e ainda assim passar por sofrimentos, passar por tribulações. Em Filipenses, Paulo fala que nós fomos chamados e recebemos graça de Deus para sofrer também por amor a Jesus. Existe um sofrimento por amor a Cristo. E existe também um sofrimento por causa do fato de nós estarmos nesse mundo. São resquícios da queda, que nos fazem lembrar da rebelião do ser humano, que nos mostra que mesmo que sofrendo nesse exato momento, ainda assim é um sofrimento a qual nos lembra que existirá o juízo vindouro, a qual, irmãos, nada disso aqui que nós estamos vendo, ou qualquer sofrimento que já existiu sobre toda a terra, se compara ao sofrimento que há de vir, ao sofrimento do juízo final e último de Deus sobre aqueles que não se prostraram perante o nosso Senhor Jesus Cristo, não reconheceram, não clamaram por graça e por misericórdia, não clamaram pelo escape e pela solução de Deus, que é o seu próprio Filho, antes tentaram construir suas próprias torres de Babel. Deus traz confusão todas as vezes que os homens tentam se erguer e se levantar. Deus os abate. Deus resiste ao homem soberbo. Então devemos fazer reflexões. É um tempo importante de fazermos reflexões, de saber qual é a natureza do nosso sofrimento. É o que estava falando lá. Pedro escreve esta igreja, uma igreja que estava sofrendo por amor ao Evangelho, mas dentre todas essas explicações que ele dá do sofrimento por amor ao Evangelho, Pedro fala que nós não devemos sofrer como malfeitores. Ou seja, existem alguns sofrimentos da vida e da existência humana
que são sofrimentos derivados do fato de que nós temos conduzido a nossa vida de forma que não glorifique a Deus, que é uma manifestação de desobediência ao Senhor. Então devemos refletir o porquê nós estamos sofrendo, qual é a razão pela qual nós estamos passando por algumas situações. Eu sei que essa situação do coronavírus, ela tem sido trazida sobre todo o mundo, é uma dificuldade aí global, né? Em poucos momentos da história da humanidade, nós tivemos aí situações que são globais. Você vai haver sofrimentos, como eu posso dizer assim, locais, né? Localizados. Algumas vezes, crentes em alguns países totalitários sofrem por governos extremistas que não só perseguem a igreja, mas também tiram do povo a prosperidade e a riqueza. Estou falando aqui prosperidade e riqueza humana, né? A condição de ter uma boa condição de vida, e eles sofrem por causa dessas inúmeras situações, tá? Mas você encontra isso bem local, e inclusive existe isso hoje no mundo a qual vivemos. Mas poucas vezes, né, principalmente nesses últimos anos dessa nossa geração, houve algo parecido. Talvez o que houve parecido, né, com aquilo que está acontecendo, toda essa mobilização, foi a Segunda Guerra Mundial, que está aqui mais próximo de nós, né, pensando semelhantemente por toda essa mobilização dos seres humanos, envolvendo aí algo global em todas as nações, não fazendo uma distinção entre quem é rico, quem é pobre, quem é negro, quem é pardo, quem é branco, não fazendo aí distinção de credo, nenhuma distinção. Essa doença, ela tem sido democrática, ela tem atacado a todos. E talvez por causa dessa razão, porque ela é mais democrática, que você tem visto nas mídias sociais, você tem visto nas emissoras de televisão, uma grande ênfase, porque os sofrimentos existem em vários países e vários locais do mundo, mas pessoas morrem, inclusive, de fome. E é possível que possamos fazer alguma coisa, solucionar, por exemplo, um problema de alguém que está com fome. Basta apenas compartilhar com essas pessoas. E aí eu não estou dizendo que a solução, né, e nem estou tentando criar uma solução, porque a nossa redenção, na verdade, não se encontra aqui. Louco de nós acharmos que a nossa redenção se encontra na política, se encontra nas ideologias, se encontra no dinheiro. A nossa redenção se encontra em Jesus Cristo. A redenção e a consumação de todas as coisas se encontra em Jesus. Sei que um bom governo, que uma boa comunidade, uma boa sociedade pode amenizar, minimizar essas problemáticas existentes na realidade humana. Fome, as questões de pessoas que estão na linha da miséria. Sei que bons governos podem minimizar isso. Mas, seja ele bom ou mal, todos eles são temporários, são passageiros. E não solucionam, de fato, os problemas. De novo, para nos lembrar e não colocarmos nossa esperança na solução que venha dos seres humanos, do governo humano, do dinheiro de origem humana, mas confiarmos em Deus, esperarmos no nosso Senhor Jesus, na sua gloriosa vinda, no seu escape, na sua direção, na sua solução. Tendo dito isso, de nós fazermos reflexões, né? E de fato saber em quem nós estamos confiando, ou seja, em quem nós esperamos, aonde nós aguardamos a solução dos nossos problemas, que não sejam em nenhum homens, que não sejam em cavalos, em carros, em pessoas, em braço, em intelecto, mas em Deus. Deve ser, como eu falei de política, você está vendo a ciência, que funciona a parte intelectual, todas elas não estão conseguindo responder às dificuldades que estão apresentadas. Mas Deus, irmãos, tem a resposta. Sabemos que esses sofrimentos já existentes aqui no nosso tempo presente, já haviam sido profetizados pelo nosso Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Jesus falou que pestes
viriam sobre a terra. Jesus falou que fomes também viriam sobre a terra. Acredita-se, ou se você fizer uma sequência dos sinais, quando vêm as pestes, essas calamidades, essas pandemias, logo em seguida vem a fome. Rogamos pela misericórdia de Deus, esperamos do nosso Deus sua compaixão, sua misericórdia, e que sua mão não permaneça durante muito tempo, sua mão de manifestação de ira, não permaneça por muito tempo sobre o povo, sobre nós, mas que a sua graça, sabemos que mesmo a mão de ira de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Na cruz do Calvário nós encontramos a manifestação da ira e a manifestação da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Mas lembre-se, Deus tem o direito de se irar, pois Ele é Deus. E o homem é mau em todos os seus caminhos. O homem, em sua própria natureza, é rebelde contra Deus. Ainda que Deus dissesse que traria novamente um dilúvio, ainda que sabemos que o mundo não se acabará com água, porque a Bíblia já nos falou isso, mas se Deus assim quisesse, Deus não estava praticando injustiça com nenhum dos seres humanos, porque todos os homens são pecadores, todos os homens pecam contra o soberano. Se há um justo, esse homem só pode ser justo por graça soberana, porque o Deus, através do seu Filho Jesus, fez com que este Filho levasse sobre si os nossos pecados e nos concedesse sua justiça. Nós cremos que é a justiça de Cristo e não a nossa. Seja louvado o nosso bendito Senhor e Salvador. Quero rapidamente expor uma passagem das Escrituras que vai nos ajudar também, nos dando aí um consolo nessa situação a qual nos encontramos. E o texto que eu gostaria de expor para vocês se encontra no livro de 2 Coríntios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que tem por sua maioria gentios, e esses gentios gregos. E Paulo escreve para esses irmãos na sua segunda carta, e essa é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Nessa carta você encontra como se fosse um tipo de autobiografia. Paulo, nessa carta, fala de suas angústias para este povo, abre o seu coração para este povo. Nessa carta você encontra essa autobiografia do apóstolo Paulo. Como nenhuma outra carta, você vai encontrar detalhes a respeito dos sofrimentos da vida de Paulo, das questões pessoais da vida de Paulo, como nessa carta de 2 Coríntios. Mas é uma carta que anela uma intenção, a qual é consolar os irmãos no meio do sofrimento. Tem a intenção de dizer e oferecer consolo, a qual o próprio apóstolo Paulo já havia sido consolado por Deus. Então eu quero rapidamente expor esta passagem a partir do versículo 3, e eu vou fazendo a leitura da passagem, e logo em seguida a gente vai fazendo a exposição. Vamos lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Só até aqui a nossa leitura por enquanto. Depois que concluirmos essa parte, fazendo aí, já fiz a leitura, a explicação, depois as aplicações, como eu mencionei para vocês. Essa é uma carta onde o apóstolo Paulo se manifesta, fala aí, dá uma autobiografia, manifesta suas angústias, abre seu coração para esses irmãos. E essa carta ela inicia falando sobre consolo, ela termina falando sobre consolo, e no meio dela fala também sobre consolo. Então, uma das palavras que esta carta também repete com muita frequência é a palavra consolo. E diante da situação a qual nos encontramos, e ao longo de crises, sejam elas pessoais e individuais, ou mesmo crises globais, como nós estamos aqui nesse momento, os homens começam a fazer questionamentos. Eles questionam o fato do amor de Deus, questionam o fato da soberania de Deus. Isso não é um problema só do nosso período e na nossa época. Você encontra esses questionamentos já lá atrás, já no Antigo Testamento, o próprio povo de Israel, ao sofrimento, dizendo e duvidando.
E até mesmo com ironia, dizendo em que o Senhor nos ama. E a resposta de Deus a essa ironia em que o Senhor nos ama foi dizer que Deus ama de forma eletiva, ou seja, Deus elege pessoas. Deus tem um povo eleito. A resposta de Deus a Israel foi que ele amou Jacó e odiou a Esaú. Então Deus elege pessoas. Deus tem um povo pelo qual manifesta a sua graça salvadora. Não apenas a sua graça comum, não aquela graça que manifesta sol, chuva, que dá alegria no tempo de colheita, mas uma graça a qual nos faz, em Cristo Jesus, justificados, redimidos, salvos da ira vindoura, uma graça que nos reconcilia com Deus. Essa graça é uma graça especial. É uma graça que é dada àqueles que Deus deseja, àqueles que Deus quer, aqueles que Deus amou com esse tipo de amor da eleição. Então você encontra, tanto no Velho Testamento, você vai encontrar ao longo da história, as crises dos seres humanos e essas questões sendo levantadas. Alguns dizem, não é uma questão filosófica, o problema do mal, né? Onde de um lado você tem o mal e a existência do mal, e do outro você tem ali o Deus que é soberano, mas ele não é apenas soberano, Deus ele também é bondoso, amoroso. E aí, a questão que se levanta é o seguinte: como Deus que é soberano, bondoso e amoroso, pode permitir com que o mal exista e seja executado? Então é um problema aí que tenta, colocar e responder essas perguntas e esses questionamentos que são feitos. De um lado, algumas vezes, tenta-se dizer que o mal existe e Deus não pode fazer nada porque Ele não é todo-poderoso, porque se Ele fosse todo-poderoso, Ele faria alguma coisa. Outra resposta é dizer, sim, Deus pode ser todo-poderoso, mas Ele não é bondoso. Então, na verdade, Ele pode fazer alguma coisa, mas não faz porque Ele não é bom. Isso é uma resposta que é dada por algumas pessoas. Mas a questão de que qualquer mal, seja ele mal moral, mal de qualquer natureza, eles não são uma existência que existe além de Deus, uma existência autônoma. Todas as coisas que existem por uma vontade soberana. Não sabemos, irmãos, responder cada detalhe da existência de todas as coisas. Mas sabemos que mesmo o mal existindo, nós podemos confiar e crer que Deus continua sendo todo bondoso e Deus é todo poderoso. Porque é isso que as Escrituras afirmam. E a Bíblia afirma categoricamente que Deus e que dele procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. O mal não tem como sua origem a execução do mal moral, ou seja, o mal moral é uma realização dos homens, de anjos caídos, nós que somos maus na natureza e na execução, mas Deus não, Deus age bondosamente em todas as coisas, inclusive Deus pode agir até mesmo transformando o mal moral, o mal de execução natural, ou qualquer tipo de mal, para o bem. Você encontra isso na história de José, por exemplo, onde Deus, por sua graça, transformou o mal que os homens intentaram, os irmãos de José, em bênção, conservação de vidas. Então nós não sabemos responder exatamente, tentar, cada detalhe, cada coisinha que acontece sobre essa questão do mal e de Deus. Mas podemos sim crer, isso sabemos, que Deus é todo bondoso, que Deus é todo poderoso, que Deus nos ama e que age em todas as coisas para o nosso bem. Isso é importante saber. Ainda que o mal exista, o mal aconteça, Deus continua sendo bom. Então esses questionamentos são levantados pelos homens. O problema é que se sabemos que o mal existe, temos visto o mal acontecendo, a perversidade moral dos seres humanos, mal também no sentido de mal natural, também acontecendo, mal espiritual, demônios, sabemos que essas coisas, de fato, elas existem. Agora, a questão é que se nós não crermos no Deus que é todo bondoso,
Todo-Poderoso, nós temos um grande problema. Que nós teremos apenas o mal, mas nós não teremos consolo. Nós não teremos aí uma solução de conforto diante dessas dificuldades e situações difíceis às quais nós nos encontramos. Mas a questão é que a Bíblia diz que Deus é todo bondoso e todo poderoso. Esse é o nosso grande consolo em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio... Até parece que quando o mal está vencendo, na verdade o mal não vence, Deus sempre triunfa. Sabemos que no fim de todas as coisas, que no tempo ou no fim, Deus triunfa sobre todo o mal. Sabemos o fim das coisas que vão acontecer. Deus já nos deu o spoiler do que vai acontecer no futuro. Cristo virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, varrendo o mal sobre toda a face da terra, lançando o mal num lugar de sofrimento, executando juízo sobre toda a maldade dos homens. Nós sabemos o fim, nós sabemos que o bem triunfa, o mal não vence. Deus triunfa sobre todas as coisas, Deus é maior, Deus é glorioso. E o apóstolo Paulo começa essa carta falando sobre consolo, e diante do sofrimento, nós temos que ser pessoas que devem glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Você não deve estar murmurando agora, questionando o fato de se Deus ou não te ama. Lembre-se que eu falei, se a grande consolo que temos é o fato de saber que Deus nos ama, é o fato de saber que Deus é bom, Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Essa é a nossa graça. E agora, nós não podemos deixar de glorificar e de exaltar o nosso Deus. E Paulo começa a oferecer para nós, logo no primeiro momento, 3 razões pelas quais nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos exaltar o nosso Deus. A primeira razão que Paulo nos dá, que devemos louvar a Deus, ele começa o versículo 3 dizendo, bendito seja o Deus e Pai. A palavra bendito é louvar, falar bem de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele faz uma distinção aqui sobre que Deus nós devemos glorificar. É o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que faz a distinção de todos os deuses. Na verdade, os outros deuses não existem, mas os deuses professados por todos os outros grupos religiosos. O nosso Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. E quando nós falamos que Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, também entendemos e compreendemos que o Filho é Deus encarnado, é o Filho unigênito do Pai, é a exegese do Pai, é a manifestação perfeita do Pai, como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo vemos a revelação última e mais perfeita de Deus, o nosso Pai. Na encarnação, nós encontramos o Deus tabernaculando, habitando entre nós, o Deus eterno. Agora se faz homem como nós, totalmente homem, mas sem pecado. Agora, falando numa linguagem mais, o Deus que é transcendente, de uma forma muito imanente agora, em carne, podendo ser tocado, podendo ser visto, contemplado. Foi o que João falou. Nós vimos a sua glória, nós o tocamos, nós o apalpamos, nós o vimos. Esse é o Deus encarnado, esse é o Filho de Deus. Nós bendizemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. O Deus que juntamente com o Filho, bem como o Espírito Santo, executou um plano redentivo. Executou para nós uma grande redenção, uma grande salvação. Deus deve ser louvado por aquilo que Ele é. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Seja bendito nosso Deus e Pai. Seja bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós podemos, através de Jesus, compreender de uma forma melhor e mais perfeita a vontade do Senhor. Pelo que também Deus deve ser louvado, o apóstolo Paulo diz, porque Deus é o Pai
de misericórdias. Como é bom saber que Deus é Pai de misericórdias. A Bíblia fala em Salmos que todos os caminhos do Senhor são caminhos de misericórdia. A Bíblia também diz que a razão de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor são sem fim e se renovam a cada manhã. O salmista também diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. É tão bom saber que Deus é um Deus de misericórdia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, diz que Deus encerrou todos os homens debaixo de desobediência, encerrou todos os homens em pecado, para que a solução fosse sua misericórdia. O homem só pode ser salvo por misericórdia. Todos são culpados, mas Deus é Pai de misericórdia. É tão bom saber, irmãos, até quando há de fato culpa em nós, quando de fato nós fomos os executores do mal, Deus é um Deus de misericórdia. Sei que isso, muitas vezes, para alguns pode soar como um estímulo à prática do pecado. Mas, meu irmão, se você pensa assim, o Espírito Santo não iluminou o seu coração. É a misericórdia do Senhor que nos constrange. Essa mesma misericórdia que é exercida no homem culpado, Romanos 11, é o que nos leva, Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. É pelas misericórdias do Senhor. É por entender que mesmo sendo culpado, mesmo havendo todas as provas de culpa, Deus exerceu misericórdia sobre nós. E lembre-se, irmãos, Deus exerce misericórdia sobre quem quer. Não foi nada em você, não foi nada em mim, foi porque Ele quis. Ele olhou para você e não viu nada. Ele viu o homem pecador. Ele olhou para mim e viu um pecador. Mas Ele quis exercer sua misericórdia. Não para que você fosse louvado, para mostrar nos tempos e em todos os tempos a sua rica misericórdia. As pessoas, quando olharem para você, e naquele dia eterno, ao verem juntamente com o Cordeiro de Deus, eles só poderão dizer, você só poderá dizer, eu só poderei dizer, que estamos aqui por graça e misericórdia. Ninguém que estará no céu estará lá porque foi bonzinho. Todo mundo que estará lá estará dizendo, crendo, sabendo que estão lá por causa do sangue do Cordeiro. Nenhum dirá, eu estou aqui por causa das minhas boas obras. Pelo contrário, estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Então Deus é o Pai de misericórdias. A terceira razão pela qual nós devemos louvar a Deus, porque o Deus é o Deus de toda a consolação. Olha que lindo. Toda a consolação. Seja a consolação mediada. Qual é a consolação mediada? Pessoas que nos consolam, coisas que nos consolam. São consolações mediadas, ou sejam consolações diretas. Aquela que quando você abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, uma palavra de Deus fala com você, ao ler o texto, aquilo entra no seu coração e consola suas aflições, suas angústias. É Deus, pelo Espírito Santo, juntamente com a sua palavra, atingindo a nós. Sua palavra, né, sendo ministrada, e o Espírito Santo nos dando a compreensão e entendimento. E aí, o consolo de Deus entra no nosso coração. Deus é o Deus de toda a consolação. Como eu disse, irmãos, se Deus não é todo-poderoso e todo-bondoso, nós estamos em um grave problema. Nós não teríamos consolo, só desastre, só mal. Mas o fato de Deus ser todo-bondoso e todo-poderoso, como nós vimos aqui, o Pai de misericórdias, nós podemos confiar que esse Deus é o Deus de toda a consolação. Ele nos consola em nossas aflições. Ele está agora, nesse exato momento, ao ouvir essa pregação, ao ouvir essa mensagem, consolando a muitos corações angustiados por causa das circunstâncias, sendo consolados pelo Senhor, pela sua palavra fiel. Tenho certeza disso, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então Paulo dá essas três razões pelas quais nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é, mas também devemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz.
E aí nós encontramos agora esse Deus que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, Ele de forma imanente. Veja, é Ele. Eu gosto disso. Isso é maravilhoso. Não é algo que Deus delegou especificamente, primariamente. Eu disse do consolo mediado, por mediações. Isso também existe, e Deus está lá também. Mas existe um consolo direto. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Em todas as nossas tribulações, é Deus que nos conforta. É Deus que nos traz o conforto no meio do nosso sofrimento. Naquele dia mais escuro, naquela noite angustiante, naquele dia de lutas, de sofrimentos, Deus é quem dá e que traz o conforto. Que o Espírito de Deus possa confortar você. Se você está angustiado por causa das suas necessidades, confie em Deus, espera no Senhor. Acredite que Deus te conforta. Acredite que Deus trará o conforto para você, o auxílio nesta angústia, em todas as nossas tribulações. Olha, não tem nenhuma tribulação que exista que Deus não dê o conforto. Não há tribulação sem o conforto de Deus. Se Deus nos permitiu passar por tribulações, se foi do agrado de Deus não nos tirar da tribulação, mas nos deixar lá, saiba, Deus não faz isso. Deus não nos deixa na tribulação sem conforto. É fato, e que devemos saber, que a Bíblia não diz que Deus nos tirará de todo e qualquer sofrimento. Sabemos, por exemplo, na história, que pessoas foram levadas ao forno, como aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram levados ao forno. Deus não livrou eles do forno, mas Deus livrou estes homens no forno, na fornalha. Naquela fornalha o Senhor esteve com eles e os livrou na fornalha. Não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus também não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Podemos confiar que no meio de todas as nossas tribulações, Deus está conosco. Deus está lá, nos dando conforto, nos dando os instrumentos de graça para conseguirmos passar por essas dificuldades. A história do apóstolo Paulo, rogando ao Senhor para que Deus lhe tirasse o espinho na carne. A resposta de Deus foi que a graça dele basta. Irmãos, a graça é maior que tudo. Alguns pensam que essa resposta de Deus, que triste. Não, a graça é maior do que todo e qualquer sofrimento. A graça faz a gente sorrir, se alegrar em meio a toda e qualquer circunstância. A graça é maior do que a vida. Então, aqui Paulo está dizendo que Deus nos conforta em toda. Não há tribulação sem conforto de Deus. Segunda razão, aqui dentro do contexto de que devemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz, também devemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz através de nós. Paulo diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Sabemos que aqui o sofrimento, muitos dos sofrimentos, eram relacionados ao sofrimento por amor a Jesus. Mas agora Paulo se torna a angústia mais geral. Qualquer angústia, de qualquer natureza. Seja por necessidades financeiras, físicas, de alimento, de enfermidade. Deus também age e com conforto e consolo em toda e qualquer angústia. E olha, como eu disse, Deus age através de nós. Deus pode usar você para consolar pessoas, confortar pessoas nessa situação. Existe, irmãos, um ministério que aí os reformadores, os protestantes, tratavam e chamavam isso como o sacerdócio universal do povo de Deus. Esse sacerdócio universal do povo de Deus diz que todo o povo de Deus é um povo que pode consolar, admoestar, exortar uns aos outros. Isso não é apenas papel do pastor,
mas é nosso papel de toda a igreja. Confortar, consolar uns aos outros. Pare de tentar delegar ou tentar dar aos outros, ou fazer com que os outros façam aquilo que você pode fazer. E principalmente se você foi contemplado, como Paulo diz aqui, pelo consolo de Deus. Porque, irmãos, não podemos consolar ninguém se não foi dado a nós, por Deus, algo. E nesse caso aqui, o consolo. Paulo chega a dizer que Deus age através de nós, mas só podemos agir porque antes Ele mesmo foi contemplado pelo consolo do Senhor. Ele diz assim: em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Deus também nos contempla com consolo, e quando consolados, esse consolo não pode parar em você. Você não pode ser um tipo de cisterna, onde armazena somente. Você tem que ser algo que passa, um tipo de cano que flui, que não fica somente em você, mas que também flui para outros. Consolar com o mesmo consolo que nós fomos contemplados por Deus. Continuando, agora eu quero já avançar para a gente ir partindo para o encerramento, e ir para o versículo 7, para dizer que o apóstolo Paulo entendia que todo crente, até o mais piedoso, até o homem que ora com frequência, que conhece a Deus, conhece a palavra, pratica a palavra, sofre. Os sofrimentos podem vir sobre todos os homens. Isso não determina a nossa espiritualidade, falta de fé, ou outra coisa semelhante. Há um tipo de pregação hoje, onde as pessoas pensam, onde dizem, praticamente, que se você está sofrendo, ou é problema de pecado, e nem sempre, podemos fazer reflexões, como eu mencionei no início, do porquê do sofrimento, mas nem sempre o sofrimento é derivado de um pecado pessoal, nem sempre. E muitas das vezes não são sofrimentos derivados de outras coisas, tá? Derivados de um mau governo, ou sei lá, não sei, são sofrimentos de diversas naturezas. Então o sofrimento não pode evidenciar, não é um sinal de espiritualidade. Quem não sofre é espiritual, quem sofre não é tão espiritual assim. Quem não sofre tem muita fé, quem sofre está com falta de fé. Não, irmãos, pelo contrário, para sofrer por amor a Jesus precisa de muita fé. Você precisa crer para sofrer por amor a Jesus. Você precisa crer para fazer a oração, seja feita a sua vontade. Exige mais fé de você nessa oração do que seja feita a minha vontade. Seja feita a vontade do Senhor. Então aqui, versículo 7, Paulo diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos. Olha, Paulo diz: olha, a gente está sofrendo, vocês também são participantes dos sofrimentos. Assim o sereis da consolação. Como eu disse, não há sofrimento sem consolo. Se você está sofrendo, também existe consolo de Deus, sereis consolados. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Como eu disse, existe uma natureza de tribulação. Aqui no caso, perseguição por amor ao Evangelho. Mas existe natureza de tribulação e você deve refletir, saber a razão da natureza desta tribulação a qual você possa estar passando no sentido bem pessoal, individual ou sofrimentos gerais. Mas existe uma natureza de tribulação. Ele diz: a natureza de tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha a continuação. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. E eu acredito que essa é a melhor coisa que pode acontecer conosco. É quando a gente chegar à conclusão que nada podemos fazer. Quando chegarmos à conclusão de que a sentença por alguma coisa em nós já é uma sentença última, ou seja, não há solução em nós. Não há como nós resolvermos aquela situação. Paulo chega à conclusão que essas circunstâncias e a natureza da tribulação que eles estavam passando, antes ele fala que estavam desesperados,
desesperarmos da própria vida. Depois ele diz, era uma sentença de morte, ou seja, nós vamos morrer. Ele diz, para que não confiemos em Deus. Ou, para que não confiemos em nós. Olha, veja, se você está sofrendo, talvez seja para que você aprenda que não deve confiar em você, no seu dinheiro, no seu intelecto. Temos visto isso. O mundo está prostrado. Os governos estão em colapso, não sabem o que fazer. Os países de primeiro mundo, países de segundo, terceiro mundo, não sabem o que fazer. A ciência não sabe o que fazer. O dinheiro não está conseguindo resolver o problema. A questão é para que não confiemos em nós mesmos. Tenta individualizar isso. Porque você pode só estar olhando os governos, você pode estar só olhando a ciência ou o dinheiro dos outros e não entender que você, como pessoa, eu, como pessoa, não podemos confiar em nós mesmos. Achar que a provisão vem só por causa do nosso braço forte, por causa do nosso intelecto, para não confiarmos em nós mesmos. E olha que contraste extraordinário que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele estava falando de uma sentença de morte, mas olha a confiança dele. Para que não confiemos em nós mesmos, mas em quem? Em si, em Deus. E a necessidade e o problema de Paulo não era a morte? Paulo diz, sim, Deus, que ressuscita mortos. Aleluia. Se o problema era a morte, Paulo diz, sim, Deus ressuscita mortos. Talvez não agora, talvez ele não fosse ressuscitado de forma instantânea naquele momento, mas um dia, esse mesmo Deus ressuscitará mortos. A ressurreição de mortos é uma doutrina bíblica, cremos na ressurreição. Mas a intenção de Paulo aqui é tratar do poder de Deus. Eles não podiam fazer nada e a sentença era a morte, mas eles dizem, mas Deus tem poder até de ressuscitar mortos. Se Deus tem poder de ressuscitar mortos, será que Ele não tem poder de trazer uma provisão para você? Será que Ele não tem poder de suprir as suas necessidades? Será que Ele não tem poder de te dar vestimenta? Será que Ele não tem poder de ter uma solução na sua situação? Será? É claro que Deus tem poder. Mas antes, não confie em você, em nós. Em nós aqui, não é a intenção de dizer assim, eu faço tudo errado. Não é isso. O que ele está dizendo é que não há poder em nós. As situações nos levam essa situação de Paulo levou ele a essa conclusão. Não confiemos em nós mesmos. E eu espero que essa situação nos leve a essa mesma conclusão, para que não confiemos em nós. Mas olha que coisa linda, 10. Deus age ontem, Deus age hoje e Deus agirá amanhã. Paulo diz, o qual nos livrou, presente. Deus nos livrou. Aleluia. Deus está agindo agora. Nesse exato momento onde você está, Deus nos livrou, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está fortalecendo, Deus está edificando, Deus nos livrou. Mas olha aí, e livrará. Livrou, perdão, passado, né? Deus nos livrou, passado, e livrará de tão grande morte, futuro. Deus agiu no nosso passado, livrou. Deus continuará agindo em nosso futuro. Paulo diz, olha, Ele nos livrou da morte, em quem temos esperado que ainda continuará, olha que coisa linda, a nos livrar-nos. Ele está, como eu disse, Ele está agiu no nosso passado, está agindo no nosso presente e continua agindo no nosso futuro. No dia de amanhã, a sua solução continua sendo Deus. No dia de amanhã, ainda em vários estados do Brasil, o comércio continua fechado. No dia de amanhã, a sua solução é Deus. Deus que te livrará no dia de amanhã. Confie nisso. Sim, as coisas podem voltar à normalidade, mas mesmo voltando à normalidade, é Deus que nos livra. Aprenda. Aprenda.
Deus que nos livra. 11. Ajudando-nos. E aí, uma forma prática aqui também, você, eu, nós, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Você tem orado pelos irmãos? Você tem orado pela igreja do Brasil? Você tem orado pela igreja mundial? Ou você só tem orado por suas necessidades? Nesse momento, a ajuda necessária tem sido alimentos de muitas pessoas. Dependendo da localidade, da região, você vai encontrar regiões onde há uma necessidade muito maior do que em outras regiões. Mas a questão é que nós não podemos fechar os nossos olhos diante do sofrimento. Nós não podemos fechar os olhos diante das necessidades. Podendo ajudar, realize e faça alguma coisa. Sim. Mas Paulo está falando aqui sobre ajuda em oração. Para muitas pessoas, a oração é como se não tivesse utilidade nenhuma. Hoje as pessoas nem pedem mais para que orem por elas. Muitas pessoas. Muitas pessoas não acreditam que a oração é uma solução. A oração é a apresentação, é a junção de nossas fraquezas à soberania divina. Muitas pessoas não oram mais. Muitas pessoas não pedem para que orem mais por elas. Ajudando-nos, ajudando-vos. Olha o que Paulo diz. Ajudando-nos, também vós, com as vossas orações a nosso favor. Ore. Ore pela igreja. Ore pelos irmãos. Ore pela nação brasileira. Essa é uma ajuda que você pode estar oferecendo. Você está com tempo agora. Deus forçosamente deu aí um período sabático, onde você pode estar meditando, estudando, aprendendo. Ore. Ore. É claro que durante a normalidade, as coisas normais e naturais, você também deve orar. Mas pare. O mundo Deus deu um freio no mundo. Deus freou o mundo. E agora, você que é cristão, essa é a grande diferença. Você tem um Deus que é Pai, um Deus que é Consolador, um Deus que conforta, um Deus que ouve as orações. Ore a favor dos irmãos, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aleluia. E eu encerro dizendo que Deus deve ser louvado pelo que Ele é. Ele é o Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Ele é o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Toda e qualquer consolação que você tem recebido, a fonte, a origem é Deus. Ainda que seja um homem, ainda que sejam as coisas que tenham trazido conforto e consolo para você, não se esqueça, Deus foi a fonte. Ele é o Deus de toda a consolação. Louve a Deus por isso. Louve a Deus porque esse Deus, Ele não está apenas assistindo, Ele está agindo. Ele está confortando. Não há sofrimento sem consolo e conforto de Deus. Ore pelos irmãos. Pela mesma contemplação de consolo e de conforto que você recebeu de Deus, console outros. Também chegue à conclusão que não deve confiar em você mesmo. Antes, confie no Deus que tem poder de ressuscitar mortos. Confie neste Deus. Espere neste Deus. Acredite que Deus está agindo hoje. Você sabe que Ele agiu ontem, porque você está vivo hoje. E confie que no dia de amanhã Ele continuará agindo. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos. Dando graças a Deus pela vida de vocês. Dando graças a Deus pelo que Ele tem feito. Ó nosso Deus, quero te agradecer, pois o Senhor é o Deus de toda consolação. O Pai de misericórdias. Ó Pai, nós oferecemos ao Senhor o nosso culto pessoal, a nossa privacidade da casa, aonde nós estivermos.
Ó Deus, Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo louvor. O que seria de nós, ó Deus, no meio de um mundo caótico, sem a Sua presença, sem as Suas manifestações? Ó Pai, graças Te damos porque Tu és um Deus imanente, um Deus que está conosco, um Deus que nos assiste em todas as nossas fraquezas, um Deus que nos conforta em todas as nossas tribulações, um Deus que nos livra, que nos livrou, que nos livrará, e esperamos o grande livramento, que é a vinda do nosso bendito Senhor Jesus Cristo, a qual cremos na nossa consumação do corpo, na transformação deste corpo em um corpo de glória. Cremos, ó Deus, que a nossa redenção não é achada e encontrada nem em governos, nem em dinheiro, e nem em nenhum empreendimento humano, seja nosso ou de qualquer outro, mas que a solução, mas que a nossa redenção se encontra em Tuas mãos, ó Deus. Tu és o Deus que tem nas mãos a salvação, a qual tem nos sido contemplado, a qual tem nos sido dado. Graças Te damos, ó Senhor, por Tua graça e misericórdia, pelo Seu amor que nos alcançou. Seja bendito, ó Deus, seja glorificado. Oro por aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor venha confortar e encher o coração de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor venha dar a certeza, a confiança, mas que também eles recebam e entendam o decreto de que não devem confiar no seu braço forte, nem no seu intelecto, mas confiar em Ti, de quem tem o poder de ressuscitar mortos, tem o poder de fazer milagres, sinais e prodígios. Ó Pai, eu Te dou graças por isso, por tão grande salvação, pelo Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus, aos quais nos conforta e nos dá alegria no meio das angústias. Glorificamos a Ti, bendizemos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu espero